os seus trabalhos. Vamos falar pouco a pouco aí dos seus trabalhos, Claro. ô Maurício. Fala da Rádio Coringão, primeiramente. Bom, a Rádio Coringão eu a conheci quando fui chamado por uma entrevista em 2011, né? Porque eu procurei o Silvinho, né? Que tem um blog, o blog do Silvinho, né? E eu queria muito fazer uma entrevista com o Julião, que foi um antigo defensor corintiano dos anos 50, né? E como eu vi que foi feita uma matéria sobre o Julião, né? Uma homenagem, né? Aí eu fui atrás do blog do Silvinho, deixei uma mensagem, acho que o Julião não dava entrevista para ninguém, o filho dele gostou da forma como eu pedi para falar com o pai, né? Ele acabou me respondendo e fiz essa entrevista. Depois esse Silvinho ele se interessou e perguntou se eu gostaria, queria saber que time eu torcia, né? Eu falei que sou corintiano, né? Ele queria saber se eu aceitava dar uma entrevista na Rádio Coringão, no programa 100 anos de história. Eu aceitei, claro, né? Uma honra, né? Dar uma entrevista para a rádio do time que você torce, né? Isso foi em 2011, foi um programa de 3 horas. 3 horas falando da história do Corinthians, né? Na época apresentado pelo Felipe Martins Gonçalves, né? E depois disso, no ano seguinte, né? Depois do programa da OTV, que nós vamos falar daqui a pouco, né? Eu conversei com o pessoal da Rádio Coringão, né? Com o próprio Felipe, e perguntei se ele não gostaria de ter alguém para fazer o programa junto com ele. Pois, afinal de contas, o programa dele era mais uma leitura de textos, né? Você do outro lado do outro lado da linha, né, ouvindo por computador, vendo uma pessoa falando textos, com todo respeito, se torna até um pouco cansativo. Então eu dei novas ideias, né? Claro, poderia até continuar essa questão da leitura dos textos, mas dar um outro dinamismo, né? E a minha sugestão foi de eu comentar também, né? Nós fazemos um bate-bola, né? E ao mesmo tempo também eu consegui entrevistados, né? Muitos que eu levava para a rádio, e que a entrevista também era feita por telefone, né? Tempos depois o Felipe acabou saindo, né? Ele teve um outro programa, acho que desde 1910, alguma coisa assim, que ele não apresentava ao vivo na rádio, e eu fui tocando 100 anos de história, né? Durante 3 anos e meio para 4 anos, né? E eu até te digo que foi o programa de maior audiência da rádio depois dos jogos de futebol, né? Porque realmente, eu falo para você, em nenhum lugar a história do Corinthians foi tão bem contada do que nesse tempo dos 100 anos de história. Não, modéstia à parte, tá? Mas eu sabia muito bem como contar a história do Corinthians e dar uma grandiosidade que muitos corintianos da nova geração às vezes até desconhecem. E a sua passagem pelo terceiro tempo, o que você fazia? Na verdade, foi o Celso Zelt, né, que inclusive que fez o prefácio do meu livro, né, o conceituado jornalista pesquisador Celso Dario Zelt, que me indicou para o terceiro tempo. O que seria, a princípio, eu trabalharia na redação deles, mas acabei me tornando um colunista do terceiro tempo, né, e fiz algumas matérias relacionadas ao futebol antigo, como eu falei, né, de futebol memória, né, mas eu queria dar uma variada, né, não queria ficar só nisso. Principalmente no ano olímpico, eu quis explorar um pouco, né? Eu até citei que entrevistei uma velejadora, entrevistei tiro ao arco, entrevistei golfe, fiz entrevistas sobre Os entrevistados, você que escolhia os entrevistados? A coincidência foi que naquele ano, Espina, eu tive um curso, né, de jornalismo olímpico, né, que aconteceu no Cindy Club, lá na Zona Sul. E uma vez por semana ia uma pessoa de um esporte variado. Aí quando acabava, eu fazia muitas perguntas para a pessoa lá, e quando acabava eu pegava o contato e falava, olha, eu escrevo para o site Terceiro Tempo, gostaria de fazer uma entrevista contigo. Pode ser? Aí a pessoa me passava o contato, ou eu fazia a entrevista pessoalmente, ou às vezes por e-mail, né? E lançava lá no site Terceiro Tempo, né? Foi uma época de muito dinamismo. Quanto tempo você ficou, Maurício? O site Terceiro Tempo eu tive algumas saídas, né? Não consigo precisar um tempo exato, né? Mas não participa mais, ou não? Não, atualmente não escrevo mais para eles. Mas se for pensar, mais ou menos um período de 1 ano e meio a 2 anos. Certo. E na AltV? A AltV foi uma experiência muito agradável, né? Eu até brinco com algumas pessoas que eu falo assim, tudo que eu fiz no jornalismo, eu nem precisava ser jornalista para fazer. Porque no Terceiro Tempo não é só jornalista que escreve. Na Rádio Coringão tem muitos que nem da comunicação são, né? A AltV foi o único que precisou de jornalista por um motivo muito simples, né? Porque eu fiz com meus colegas de faculdade. Então, se eu não tivesse feito a faculdade, eu não os conheceria e não poderia levar à frente, né?
E a UTV, conforme eu falei, foi uma experiência muito interessante. A primeira vez que eu tive um programa na televisão, né? Televisão pela internet, né? A primeira televisão da internet pelo Brasil, no Brasil, né? E tive a oportunidade de fazer... O futebol também esteve presente, mas eu entrevistei, por exemplo, um sexólogo, eu entrevistei o Irineu Franco Perpétuo, que é um crítico musical que era um dos jurados do programa Prelúdio, da TV Cultura, apresentado pelo maestro Júlio Medalha. Entrevistei um professor de tênis de mesa, entrevistei um professor de Kung Fu, entrevistei uma arpista, que até hoje é minha amiga, Celi Rodrigues. Entrevistamos também a Soninha, famosa política Soninha, o Celso comentarista, né? Soninha. Ela foi da SPN, Globo, SPN, né? Muitas coisas ela trabalha. Ainda tá por aí, né? Tá por aí. Tá na política atualmente, né? Ela gostou, né? O Celso Munzel eu entrevistei um dia depois que eu consegui a Libertadores, no dia 5 de julho de 2012, foi meu último programa, tive mais um de despedida, né? Mas infelizmente acabou não dando certo de eu continuar com o pessoal, né? Havia um apresentador na época, eu era mais um comentarista, depois cada um foi saindo e eu assumi sozinho a bronca, né? Tinha até receio no começo, puxa, eu nunca apresentei um programa, né? Aí quando eu comecei... Começou a sentir o gosto da coisa. Peguei gosto pela coisa, né? E fui embora e posso até dizer para você o seguinte, eu me sinto preparado para falar sobre, em qualquer meio de comunicação, até mesmo por aquela tão conceituada emissora, certo, da qual eu já dei até entrevista, justamente para falar sobre a Amilcar Barbuê. Porque uma vez a Sport TV, ela fez uma matéria do êxodo dos jogadores brasileiros do exterior, né? O primeiro foi esse, na Itália em 1931, né? E tenho meu comentário lá pela Sport TV, algo que eu tenho muito orgulho também. Certo. E como que é entrevistar? Às vezes você pega o próprio jogador, o próprio esportista, né? Sim. E às vezes não. Ele já nos deixou, aí você procura familiares. E como que é isso aí? A relação normalmente dos familiares com a pessoa? Olha, como eu disse, eu fiz realmente entrevista com alguns descendentes, foram poucas, né? Eu gosto mais de entrevistar quem viveu a história, né? Mas tive a oportunidade... A questão do Mário Américo Neto, que eu tinha citado, foi uma entrevista que eu fiz por acaso, né? Um amigo meu, que é torcedor da Portuguesa, né? Ele falou assim, eu tenho uma grande entrevista para fazer com você do Mário Américo Neto, tá sempre presente lá, vamos lá fazer. Falei, beleza. Aí nesse mesmo dia eu fiz uma matéria no Memorial da Portuguesa, né? Entrevistei o Sr. Vital e o Arthur. E acabei também entrevistando o Mário Américo Neto, né? Uma entrevista que eu me preparo, né? Já conheço e ao mesmo tempo me preparo, né? Então foi desenrolando, quando você vê que a pessoa conhece, vai embora. Foi uma matéria bacana. A mais marcante como descendente foi com o Família Barbuê Filho, né? Como eu sempre digo, né? A mais marcante, né? Tenho até fotos com ele, né? É essa que eles têm o uniforme? Sim, eles têm a camisa da seleção brasileira de 1919, ó. Tem até uma foto aqui, olha só. E ele faleceu depois... No final de 2017. O livro foi lançado em 2015 e a entrevista eu fiz em 2011. Ah, então ele chegou lá. Ele residia onde, Maurício? Ele residia no bairro do Cambuci. Cambuci? Cambuci, eles sempre moraram por aqueles lados, tá? Certo. Isso é um senhor muito lúcido, né? Uma pessoa sensacional, um amigo que eu guardo até hoje no meu coração. E quem até me emociona quando eu falo dele. E quem você não entrevistou que você gostaria de entrevistar? Vem falar que é o Pelé. Olha, eu gostaria de entrevistar sim o Pelé, né? Mas o Pelé já foi tantas vezes entrevistado que eu teria que fazer uma entrevista muito diferente ao que já estamos habituados, né? Não me passou pela cabeça porque eu sei que ele é uma pessoa de muitos compromissos, né? Agora, uma vez me perguntaram isso, eu vou confessar. Eu gostaria de ter entrevistado, infelizmente não vai acontecer, alguns jogadores de 50, da Copa do Mundo de 50. Tempos atrás o Bauer ainda estava vivo, né? Eu gostaria de fazer uma entrevista com o José Carlos Bauer, por que não? Mas só que assim, se eu fizesse uma entrevista, eu não ia querer explorar só 50. Seria citado, mas a carreira do jogador não se resume apenas através de 50. Foi várias vezes campeão por outros times. Outros times, até chegar à seleção. Exatamente, né? Chegou porque tinha gabarito para isso. Eu tenho amizade virtual com a Tereza Borba, se não me engano, que é filha adotiva do Barbosa, né? E ela sempre falou, o dia que você quiser fazer uma entrevista comigo, eu falei, será um prazer, Tereza. Quem sabe algum dia. E para mim foi a maior decepção no futebol, foi essa derrota de 50. Muitos falam essa 7-1, para mim não foi. E para você? Eu acho que o 7-1 foi mais um fiasco.
50 foi um vexame velho. um vexame. 50 eu acho que houve uma confiança muito grande. Comemoraram antes, né? Tava na mão o Mas título. eu não acho errado terem feito isso, né? Mas você nunca pode cantar a vitória antes do jogo, né? Mas pelos resultados, o Brasil, por exemplo, estreia. Tudo bem, primeiro jogo ainda no Maracanã, vencendo o México por 4-0. Depois empata com a Suíça aqui no Pacaembu por 2-2, né? O que já foi algo perigoso. Depois tem uma boa vitória de 2-0 diante da Iugoslávia, né? Uma forte equipe. Depois mete 7-1 na Suécia, enfia 6-1 na Espanha. Que torcedor, na época, ia dizer que não ganharia, né? Mas eu quis esquecer que o Uruguai tinha uma grande equipe, mas a campanha do Uruguai não ajudava, né? O Uruguai não estava brilhando na Copa, então você achava, né? Ainda mais o resultado sobre empate, né? Mas havia um Gigi, né, naquele dia. Aí deu no que deu e faleceu não faz muito tempo, né? Ele faleceu no dia 16 de julho, se não me engano, de 2014. Era assim, 16 de julho e o jogo 50 foi no dia 16 de julho, hein? Parece que a data ficou marcada, mas ele sempre respeitou. Ele nunca foi de titubeou, nunca tirou sarro. Foi até convidado para vir aqui, né? Muitas vezes. Ele até tinha respeito demais, né? Ele não achava justo o que aconteceu com esses grandes jogadores, que foi uma grande geração, sem sombra de dúvida.